Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 30 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos ainda a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Uma violenta tempestade. Jesus dormia. Acordaram Jesus, dizendo: Salva-nos, Senhor, perecemos. Bem conhecemos esse episódio que nos acompanha em todo esse tempo de coronavírus, a partir da oração do Papa na Praça de São Pedro vazia. O que dá a Jesus uma paz tão grande que consegue até dormir no meio do furacão é o seu abandono no Pai, a sua fé, a sua confiança total no Pai. É exatamente isso que falta aos discípulos. Salva-nos, Senhor, é o grito, mesmo silencioso, que deve sair continuamente do nosso coração, como expressão de abandono confiante em Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: que é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguramente todos nós lembramos a oração que o nosso Papa Francisco fez na sexta-feira antes da Semana Santa, na Praça São Pedro, completamente vazia por causa do coronavírus. Vamos meditar hoje lembrando da sua reflexão nesta ocasião. O flagelo do coronavírus não terminou, sobretudo aqui no Brasil, e nos fará muito bem escutar novamente suas palavras. Assim fala Papa Francisco. Ao entardecer, chegando à noite. Assim começa o Evangelho que ouvimos. O Papa comentava o Evangelho de Marcos, que relata o mesmo acontecimento que lemos em Mateus. Desde as semanas que parece o entardecer, que parece cair a noite, densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Se sente no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos os olhares. Sentimos-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Nesse momento, nos damos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desnorteados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos nós, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos damos conta que não podemos continuar a estrada cada qual por própria conta, mas só conseguiremos juntos. Rever-nos nesta narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa,
na parte do barco que se afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas, depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos, em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvir-nos dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade, e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. A tempestade nos mostra como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe às claras todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos e camuflamos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e assim ficou descoberto, mais uma vez, aquela abençoada pertença comum da qual não podemos nos subtrair, da qual não podemos nos esconder, e a pertença como irmãos, somos todos irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os Teus apelos. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, te imploramos: acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, Tu nos lanças um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, mas sobretudo vir a Ti e confiar em Ti. Neste tempo ressoa o Teu apelo urgente: convertei-vos a mim com todo o vosso coração. O Senhor nos chama a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. E assim termina Papa Francisco. À luz destas palavras, vamos ouvir novamente o Evangelho de Mateus que hoje a liturgia nos propõe. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram.
Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam que é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos escolher nesse momento o nosso propósito que nos ajude a enfrentar as tempestades da vida junto com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. Salva-nos, Senhor. Paz e alegria a todos. Quem é este homem que até o mar comanda? Paz e alegria a todos. Vem, que a tempestade já não pode te abalar.
a segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força